E aí, pessoal, beleza? Sou a Nath, você tá no Pilha de Leitura. Eu vim aproveitar esse dia aqui do Veda para atualizar para vocês aí, então, a leitura dos Miseráveis. Voltando a falar então dos Miseráveis, hoje eu vim falar da segunda parte, que é intitulada Cosette. Nessa parte aqui ainda o Victor Hugo vai insinuar, vai insistir nessa ideia aí de que o amor e a justiça, eles são superiores à lei humana, a nossa lei aqui dos homens. A gente vê isso claramente aí com todas as trocas de identidade do Jean Valjean, que a gente vai ver que vai acontecer uma outra troca de identidade agora novamente, só que a troca que ele faz, esse novo nome que ele assume, é por um bom motivo, digamos assim, então ele não tem aquele fundo torpe, aquela coisa de enganar os outros, para ele poder continuar vivendo. Então é como se fosse aí uma questão de justiça, realmente. E a gente também tem uma abertura aí para poder discutir um pouco sobre onde os ex-presidiários se encaixam na sociedade, qual que é o papel deles e se de fato eles têm uma segunda chance depois de saírem aí, no caso dos Miseráveis, das galés. Será que mudou muita coisa daquele tempo para esse? Fora várias discussões aí, abordagens que o Victor Hugo faz sobre história, sobre política, sobre religião, filosofia, vários trechos, digressões aí que ele faz durante toda essa parte no livro. Bom, feitas essas considerações, agora eu vou falar da história. É meio que um resumão da história, então teremos spoilers da primeira parte, dessa parte, e se você não leu ainda, dá aquela segurada, vai ler e volta depois da leitura. A segunda parte dos Miseráveis começa com uma digressão bem grande da Batalha de Waterloo. É uma parte meio chata em muitos pontos, porque ele insiste bastante na batalha, ele fala muitos detalhes da batalha, só que é uma parte muito importante, principalmente para alguns personagens, Algumas coisas acontecem aí nessa parte que a gente vai ver, vai ter um reflexo lá no final da história. Mas a parte mais importante aí dessa digressão toda, quando ele fala da Batalha de Waterloo, é realmente a questão da crueldade da guerra, porque ele conta então tantos detalhes, tantas coisas que a gente realmente consegue ver consegue sentir essa crueldade toda da guerra. A gente vai ver que o Thénardier, lembra dos Thénardiers, a família lá que cuida da Cosette, então que era a família que explorava a Fantine, cobrava um valor para cuidar da Cosette. A Fantine achando que a Cosette estava bem cuidada e na verdade ela não estava. Então o Thénardier ele entra no meio assim da batalha, lá onde estão os corpos, as pessoas lá, os moribundos e os mortos mesmo. Ele começa a roubar os soldados, Então tudo que tá lá ele vai pegando o que ele acha de ouro, de relógios, preciosidades, e ele acaba vendo um determinado oficial lá, e esse oficial acha que tá sendo ajudado pelo Thénardier, Tem uma ligeira confusão aí nessa história. Esse oficial, ele é o pai de um personagem que a gente vai conhecer futuramente, é o pai do Marius, e aí vai ter uma certa repercussão esse ato que o pai do Marius acha que é um ato de bondade, que a gente sabe que não é. Falando em guerra aí, a gente lembra da Marinha e também tem uma história aí que a gente fica sabendo de que uma certa pessoa vai ajudar um marinheiro que caiu no mar, lá no navio mesmo, ele caiu no mar, e essa pessoa que todo mundo diz que é o Jean Valjean, cai no mar para salvar esse marinheiro e nunca acham o corpo dele, então todo mundo deduz que o Jean Valjean se afogou. Então isso é o que a gente tem no começo, dessa segunda parte aí do livro. Aí está o que foi o Waterloo. Mas que importa ao infinito? Toda essa tempestade, toda essa nuvem, essa guerra, depois dessa paz, todas essas sombras não perturbaram um só instante a claridade do olho imenso, perante o qual o gafanhoto, saltando de uma folha de erva para outra, se iguala à águia que voa de campanário em campanário nas torres de Notre Dame. Mas como aqui então a gente está falando da parte da Cosette, vamos falar da Cosette. E a gente vê que ela continua sendo maltratada lá pela família dos taberneiros, que ela continua esquelética, Ela é tratada muito magrinha, muito esquelética e feia, É o que mais se fala dela, assim, que coitada, você vê a miséria no rosto dela. Então é essa descrição que a gente tem em todos os momentos que se fala da Cosette. Só que vocês lembram, o Jean Valjean tinha prometido para Fantine que cuidaria da Cosette, e ele vai cumprir então essa promessa que ele fez, ele vai atrás da Cosette. Quando então ele chega lá perto da taberna, ele encontra uma menininha lá que foi buscar água, é perto do Natal, nessa época mágica do ano. Ele chega lá, aquela menina magrinha tá pegando água, que é uma tarefa para homens
fazerem, porque é muito pesado, além de ser de noite, então muito perigoso para ela também. Ele fica com dó da criança, vai e ajuda, e só depois que ele ajuda, né, que ele descobre que é a Cosette. Ele vai pra taberna, ele se hospeda lá. O Thénardier já fica de olho grande, porque já percebe que, apesar dele ter uma aparência meio de pobretão, ele tem dinheiro, então ele começa a cobrar coisas mais caras, né, então o Jean Valjean acaba gastando mais dinheiro aí. Só que nessa parte, o Victor Hugo tenta fazer assim um mistério pra gente, a gente ainda não sabe que é o Jean Valjean. Lógico, a gente tá lendo, acompanhando a história, a gente já deduz desde o começo que é o Jean Valjean, aquele cara. Só que o Victor Hugo esconde essa informação por um tempinho, até a gente ver então que esse viajante, essa pessoa de fora, tenta comprar a Cosette. Primeiro ele tenta comprar assim, comprar o tempo, né? Fala, olha, não faz ela trabalhar, eu pago pra você pagar outra pessoa pra trabalhar, deixa ela brincar, não sei o que. Ele vai, né, fazendo pequenos gestos primeiro, até ele chegar na fase então que ele realmente quer comprar a Cosette. Senta lá com o Thénardier, eles chegam num número X, quanto vale a vida da Cosette, e aí os dois acabam indo embora pra viver a vida deles, né, sozinhos. Essa parte é muito bonita, porque daí, finalmente, depois, assim, de anos preso, longe da família, né, ele tem alguém com quem se apegar. Então a gente vê aí o Jean Valjean próximo de alguém, próximo de uma criança, assim, o mais próximo que ele pode chamar de família, e a gente começa a ver a transformação dessa pessoa que primeiro, sei lá, era uma pessoa bruta, e aí o padre transformou ele mais bondoso, e agora a gente vê então essa criança transformando ele numa pessoa mais amorosa. E aí vai dos dois lados, evidentemente. A Cosette também mal conheceu a mãe, e depois foi sempre tratada aí muito mal, né, nessa família, pelos Thénardiers. Ela também, pela primeira vez, tem essa relação afetuosa com alguém. Então é muito bonito esse relato aí dos dois, os dois descobrindo o amor fraternal, né, pela primeira vez, com uma pequena diferença aí, o Jean Valjean em torno de 55 anos e a Cosette com 8 aninhos de idade aí. Pobre velho coração tão novo. Como ele tinha 55 anos e Cosette 8, todo o amor que poderia ter em toda a sua vida fundiu-se em uma espécie de clarão inefável. Essa era a segunda aparição branca que ele encontrava. O bispo fizera levantar seu horizonte a aurora da virtude. Cosette fazia levantar-se a aurora do amor. Nessa parte, além dessa descrição aí do amor dos dois também, a gente tem várias descrições de Paris. Então a gente vê vários detalhes, assim, que a gente se sente como se a gente estivesse lá mesmo, né? Trechos da rua, muitas descrições mesmo de Paris de 1820 e pouco, 23, se eu não estou enganada, que é a data exatamente, o ano exatamente que está se passando, quando então finalmente Jean Valjean e Cosette vão para Paris. Gente, das melhores caracterizações, tanto de personagem quanto de cenário que eu já vi na minha vida, assim, é incrível. Porém, lógico, como nada na vida do Jean Valjean são flores, ele começa a se sentir perseguido. Ele vai para os lugares, ele acha que todo mundo tá olhando meio torto para ele. Porque afinal de contas, né, parece um vô e a neta, tem dinheiro, mas como se ele não tá trabalhando, né? Então todo mundo olha meio estranho, quem é essa pessoa que surgiu do nada? Ele desconfia então da dona da pensão onde eles estão morando e também de um mendigo que tá meio atrás dele, que tá meio dando sopa por lá. E daí, num dia à noite, numa Paris assim, bem cheia de brumas, escuridão, ele pega a Cosette e resolve fugir com ela. Quando eles fogem, eles se deparam com um muro, não sabem o que fazer, resolvem pular. Quando eles pulam nesse muro, e daí é das coisas incríveis, né, que acontece, que você fica, ah, nossa, impossível. Eles entram, esse muro é um muro de um convento, e o guarda que tá lá é um cara que o Jean Valjean ajudou quando ele era prefeito lá ainda na primeira parte. E esse cara reconhece o Jean Valjean, e ele sabe da história, ele sabe o que está se passando, ele sabe o que aconteceu com o prefeito, mas mesmo assim ele quer ajudar. Eles inventam uma história para que o Jean Valjean possa ficar no convento com a Cosette e ter um lar, né, onde ninguém vai meter o bedelho, ninguém vai vir enxerir a vida dos dois. Mas aí vamos abrir um parênteses para falar um pouquinho do Javert. O Javert, que é aquele cara que estava sempre perseguindo o Jean Valjean, que foi o cara que descobriu a identidade dele lá quando a gente falou da parte da Fantine. O Javert nunca superou, né, o Jean Valjean ter fugido, ele sempre quis ir atrás do Jean Valjean. E aí quando ele viu a história que o Jean Valjean morreu lá no afogado, ele acreditou, sem nenhum problema, era uma história que parecia crível.
né? E ele acreditou. Mas aí depois ele ficou sabendo de uma certa criancinha que foi dada como raptada, como sequestrada. E ele descobriu que essa criancinha era então a filha da Fantine. E ele começou a ligar uma coisa com a outra. Ele foi investigar. Só que daí quando ele chegou, o Thénardier já disse, não, mentira, ela não foi sequestrada não. Ela foi só levada, o vô dela veio aqui, buscou e tal. Ele mudou a versão que ele tinha falado inicialmente. Só que o Javert não acreditou muito nessa história e começou a investigar. O Javert agora, eu até esqueci de comentar, ele também está em Paris. Ele virou delegado em Paris. Vamos todos para Paris, né? E resolve continuar investigando essa história, só que ele não conta pra ninguém. Então ele não fala pra ninguém no departamento de polícia que ele tá fazendo isso. E pra ele conseguir investigar sem ele ser reconhecido, então o que ele faz? Ele se veste de mendigo e fica andando pelas ruas de Paris à noite atrás do Jean Valjean. Então Jean Valjean estava corretíssimo quando ele achou que estavam vigiando ele. De fato, ele estava sendo vigiado. E daí, quando ele saiu correndo, ele realmente salvou a vida dele, salvou a vida da Cosette. A gente vai ver no decorrer aí de sempre, dos Miseráveis, que o Javert vai estar sempre no pé do Jean Valjean. O Jean Valjean vai estar sempre com medo do Javert, mesmo quando o Javert não estiver perto, ele vai achar que o Javert tá, e vai ser sempre aquela coisa assim, atrás dele, né? Um atrás do outro. A grandeza da democracia consiste em nada negar, nem nada renegar da humanidade. Próximo ao direito do homem, pelo menos ao lado, há o direito da alma. Esgamar os fanatismos e envenenar o infinito. Tal é a lei. Voltando aí a falar do convento, né, então onde o Jean Valjean tá com a Cosette, a gente vai ter uma digressão aí do convento, né, conta-se toda uma história do convento, e o Victor Hugo aproveita aí para falar reflexões, fazer reflexões, né, sobre religião, sobre a política e economia. E depois de toda essa parte falando do convento, a gente vê então que o Jean Valjean e esse guarda, esse jardineiro aí que tá ajudando ele, inventam lá uma história, eles são irmãos e tal, pro Jean Valjean poder ficar. Tem um funeral fake aí, né, uma história de um funeral, para poder ser tudo mais crível, e a Madre Superiora então aceitar o Jean Valjean no convento com a Cosette. E aí finalmente eles têm um momento de paz na vida e a Cosette começa a sentir um pouquinho de felicidade, assim, porque ela tá num lugar onde ela é bem tratada, num lugar onde ela aprende coisas novas, e com o Jean Valjean que trata ela como uma filha, que trata ela com amor. Então a gente finalmente vai ver aí um pedacinho de alegria, um pedacinho de felicidade nos Miseráveis, e é com essa alegria toda que essa parte do livro se encerra. Só é isso, preciso contar que eu gostei muito dessa parte da Cosette, fiquei feliz com tudo que aconteceu, mesmo as partes das digressões não foram tão difíceis assim de conseguir ler, conseguir finalizar e passar pro resto, e como eu falei, Victor Hugo aí tá no meu coraçãozinho, já entrando como autores favoritos da vida. E vocês, já leram Os Miseráveis? Gostaram dessa parte? Não? Deixa aqui nos comentários pra gente conversando um pouquinho mais. Pessoal, obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Não esquece que estamos em Veda, então tá aqui a playlist para você não perder nenhum vídeo, e fala para todo mundo também que a gente tá aqui fazendo Veda, e tem também o Face e o Scooby da página. Obrigada e até a próxima. Tchau!